Fala galera, beleza? Aulinha de força de atrito, introduçãozinha. No fundo talvez vocês estejam ouvindo o carro do gás que está passando aqui perto de casa. Então, já vimos as leis de Newton, força-peso, força normal, sistema de blocos, elevadores, tração, polias e rodanas, plano inclinado, força elástica na última aula. E hoje eu só vou introduzir para vocês a ideia de atrito. Tá? Para nossa aula ao vivo da semana, vocês precisam ver este vídeo. Tá? Eu vou avisar vocês no grupo, mas vocês precisam. Se você não estiver vendo o vídeo, não faz sentido avisar aqui. Mas tudo bem, você tem que ver esse vídeo, porque senão não vai se fazer muito sentido o que eu vou falar na próxima aula. Tá bom? Então, por favor. Primeira coisa, o que é o atrito? O atrito é uma força que a gente pode classificar de duas maneiras. Se você for classificar o atrito da maneira mais superficial, é uma força de contato. Você só tem atrito quando você tem, o barulhinho aqui, ó. Quando você tem contato. Quando eu estou fazendo aqui, ó, não tem contato, certo? Então não tem atrito. Você só tem atrito quando você tem contato. Seja com ar, seja com líquido, com um sólido, com a mesa, com o seu braço, tá? Mas você só tem atrito quando você tem um contato. Essa é a abordagem mais simples do atrito. Porque, na verdade, todas as forças que a gente estudou até agora, com exceção da força-peso, elas têm uma outra natureza, que não é uma natureza de contato, é uma natureza de ação à distância. Vou explicar aqui para vocês. Então, ó, vamos considerar que o atrito, tá? A força de atrito é uma força, tá? De contato. E por que a gente considera que o atrito é uma força de contato? Porque toda superfície, por mais lisa que ela seja, por mais polida que ela seja, ela tem ranhuras, ela tem coisas ali. Eu não quero usar o termo microscópico, eu quero usar depois pra frente, tá? Mas se você desse um zoom ali com o microscópio eletrônico, você vai ver que nada é liso 100%. Tá? Nada, sem exceção. Então, essa força de atrito, ela acontece pela irregularidade das superfícies, tá bom? Então vamos imaginar aqui duas superfícies. Vou fazer isso aqui a gente considera que é a mesa, tá? Ah, professor, mas a mesa está ondulada, hein? Não, você pode pensar que é irregular mesmo, no pequenininho. Você vai passar a mão, vai sentir ela lisinha, mas ela é irregular. E um objeto em cima dessa mesa. Pode ser uma borracha, qualquer coisa, um papel, que também é irregular. Tá? Então, quais são os dois pontos importantes? Deixa eu já escrever aqui o que cada um. Aqui eu tenho o objeto e aqui eu tenho a superfície. Então, quando você coloca um objeto em cima de uma superfície, por mais rígido que ele seja, por mais liso que ele seja, ele tem irregularidades e ele acaba tomando microscopicamente o formato do objeto de baixo. Então existe um vão ali, né? Que se você deixar muito tempo esse objeto em cima descansando, ele vai... Eu vou usar um termo aqui que é muito... tá? Mas ele vai enganchar ali, ele vai encaixar naquela superfície de baixo. Então eu vou fazer aqui um encaixe. Não, é outra cor, peraí. Eu vou fazer um encaixe aqui. Então ele vai acabar encaixando nessa superfície de baixo. Você percebe isso quando você deixa seu braço apoiado em algum lugar rígido que tem alguma dobra, alguma coisa assim, tá? E você vê aquela marca, ou quando você acorda e tem aquela marca de travesseiro, de coberta na sua cara, tá? Porque é uma superfície, lógico, mais flácida, mais mole em relação a uma borracha, uma mesa, tá? Mas as coisas pegam sim o formato. Se você pegar uma unha bem... com um tamanho razoável, bem resistente, e der uma apertada no compensado, no móvel de compensado, talvez tenha na casa de todo mundo aí, tá? Você vai ver que fica uma marquinha naquele móvel, tá? Então, dependendo da força, você tem sim uma deformação visível, às vezes não é visível. Esse encaixe, tá, que ocorreu aqui, eita, peraí que eu tô com a caneta errada. Esse encaixe é o que justifica o atrito. Quando você vai arrastar esse objeto, você precisa desencaixar esse objeto primeiro, porque ele tem um encaixe ali que aconteceu, né, pelo tempo que ele foi lá em cima, e depois arrastar
superfícies que não são regulares. Então você tem uma força ali atrapalhando esse movimento, tá? Então por essa abordagem aqui, a gente já tem duas características do atrito, tá? A primeira característica é que para desencaixar, tá? Para desencaixar objeto e superfície, é necessário a aplicação de uma força maior, tá? Então, para você primeiro desencaixar esses objetos, você precisa fazer uma força maior. Depois que você desencaixou os objetos, tá? Que já não estão mais encaixados, você tem que vencer o atrito, que é essa vontade dele encaixar de novo essas irregularidades. Então, o segundo ponto que eu vou fazer aqui do lado, que o atrito, tá? É o resultado. Deixa eu só mudar a posição da superfície aqui, peraí. É o resultado das... Eu quero... Como que é? Das rugosidades, para não ficar usando só a regularidade. Rugosidades em contato, tá? Quando o objeto está parado, e a gente tem que tirar esse objeto do repouso sobre uma superfície, a gente vai considerar que o atrito é estático, tá? A gente vai trabalhar melhor isso na próxima aula, tá? O atrito estático é aquela força de atrito que você precisa fazer para desprender um objeto do outro. E lá vem o carro do gás de novo. E o segundo caso, que quando o objeto está em movimento, você tem essas irregularidades batendo uma na outra, tá? E aí você tem um atrito resultante disso, tá? Então, para essa segunda situação, eu vou falar que é o atrito dinâmico ou cinético, tá bom? Esse é o conceito simples do atrito, tá bom? Por que, professor, esse é o conceito simples? Porque, na verdade, bem certinho, o atrito não é uma força de contato. Meu Deus, professor, você está mentindo para nós. Nunca menti, não vou mentir também, tá? Agora, o que está acontecendo na verdade aqui? Toda matéria é feita do quê? De átomos, certo? Tudo é feito de átomo. Tudo que tem massa é feito de átomo. Então, eu vou pegar esse mesmo exemplo. Temos o encaixe. E agora eu não vou falar que a força de atrito, eu vou apagar aqui, gente, porque senão eu perco o desenho, tá? Aqui o objeto pode continuar. E agora eu vou tratar o atrito como uma força elétrica. Porque se tudo é feito de átomos, eu vou considerar que essa força é uma força de distância. Que é uma força de campo. No caso aqui é força elétrica. Que vocês só vão aprender a calcular a força eletrostática lá no terceiro ano, tá? Vou fazer os átomos aqui, eu vou fazer só o... Você tem que lembrar que tem um núcleo positivo, né? E tem a eletrosfera. Eu vou fazer só as cargas negativas representando a eletrosfera. Por quê? Porque no modelo que vocês estudaram já de atômico, né? O que está mais distante é sempre a eletrosfera. Então a borda dos objetos seriam compostas de eletrosferas. Temos aqui, deixa eu ver se fica bom para enxergar, acho que dá para enxergar. As eletrosferas, tá? Da superfície e do objeto. O que acontece com cargas de sinais iguais? Cargas de sinais iguais se repelem, tá? Como cargas de sinais iguais se repelem, se você olhar aqui, você tem duas análises. Primeiro que existe uma força, eu vou pegar, por exemplo, esse par aqui, ó. Tá, aqui. Tá vendo esse par aqui? Eu vou considerar essas duas cargas. Então, essa carga e essa carga aqui. Professor, por que você não pegou a carga que está em cima? Porque a superfície está toda ondulada,
Tá? Então, vou pegar cargas que estão meio na lateral ali, porque existe uma ondulação. O que acontece com a carga que está em cima? Ela é repelida pela carga que está embaixo, que é a força elétrica, e por sinal repele ação e reação, força elétrica. Tá? Vamos pensar nas forças que agem no objeto. Essa força elétrica tem duas componentes. Uma componente para cima, que é uma componente normal, perpendicular à superfície. Olha a força normal aí. A força normal também é uma força de natureza elétrica. Tá? E uma componente, eu vou falar para trás aqui, mas é para a esquerda, né? Que é essa força aqui, ó. Que eu vou falar que é a componente do atrito. Quando eu tento movimentar esse objeto, tá? Eu tento colocar em movimento para cá, essa componente do atrito atrapalha meu movimento. Isso acontece em todas as cargas que estão aqui em cima, todas as bordas desse material. A gente tem o mesmo problema do encaixe, tá? Para o atrito estático ser maior que o atrito cinético, mas na verdade o que está acontecendo ali não é o contato. Professor, mas como não é o contato? Vou pensar em dois átomos só, tá? Temos aqui um átomo positivo, núcleo, e eletrosfera. Bem mal feitinho, mas é eletrosfera. Aqui, eletrosfera. Com uma quantidade sobrenatural de elétrons, porque não tem tudo isso. Um outro átomo, tá? Uma eletrosfera aqui, e mais elétrons. Se eu for aproximando esses dois, deixa eu fazer um esqueminha aqui para brincar de aproximar. Se eu aproximar esses dois objetos, esses dois átomos, o que acontece? Eu consigo fazer isso aqui? Colocar um em cima do outro? Não, não consigo. Professor, por que você não consegue? Porque conforme eu for aproximando, as cargas negativas vão ficando mais próximas, mais próximas, mais próximas, e a força elétrica vai aumentando. Até que chega um momento que eu não consigo mais aproximar esses dois núcleos, que é onde basicamente toda a massa do átomo está. Então, quando você tem dois átomos se aproximando, ele vai chegar um momento que eles não se aproximam mais. Você não consegue colocar um em cima do outro. Quando você segura uma caneca de café, igual eu estou fazendo aqui, tá? A sua mão aqui, ó, segurando a caneca, tá? Seria esse átomo aqui. Ele aproxima do átomo da caneca, tá? Você aproxima o máximo que dá, que aí você sente no tato, né? Porque existe uma repulsão aqui, você sente no tato. Só que você não encosta o núcleo do seu átomo com o núcleo do átomo da caneca. Você cria uma situação em que ele se aproxima ao máximo. Essas duas forças que eu coloquei aqui em cima no nosso exemplo, tá? A força normal e a força de atrito, tá? Começam a agir e você consegue segurar a caneca por atrito. Mas no fundo não há o contato real entre os núcleos, tá? As partículas não se encostam. Então tudo que a gente sente de tato, na verdade não é uma força de contato, é uma força de natureza elétrica, tá? Se vocês pararem um pouco para pensar, imaginar um pouquinho o que eu estou falando, vocês conseguem compreender, tá? Os átomos da sua mão nunca tocam os átomos da mesa, porque quando você aproxima demais, o que você está fazendo? Você está aumentando a repulsão elétrica. Ah, professor, mas quando eu corto um bife? Quando você corta um bife, a faca ela é mais rígida que o objeto que você está cortando, no caso a carne, tá? Ou você vai cortar uma cebola, sei lá, qualquer outra coisa. Quando você passa a faca e ela corta, na verdade ela não está cortando o material, ela está cortando, né? Mas ela não está fazendo nada mágico. O que ela está fazendo é rompendo as ligações atômicas daquela carne, tá? E conseguindo descer. Porque ela é muito mais rígida, os átomos dela estão unidos de uma maneira muito mais forte. Mas no fundo, o que você tem também é uma interação elétrica, tá? Então tudo no fundo é uma interação elétrica, tá? Com exceção eletromagnética, vamos dizer assim. Com exceção da luz ali, que não é bem uma força, mas a luz tem características que a gente vai ver também no segundo ano, aí no caso mais especiais. Professor, então, o que é a força de atrito? A força de atrito, se você pensar da maneira mais simples, é uma força de contato. Se você pensar da maneira mais geral, é uma força elétrica. Qual que eu respondo? Depende das opções. Se o exercício só te der a opção de contato, você vai escolher essa. Se o exercício te der as duas opções, é elétrica, tá? Força elétrica, porque é a natureza real dessa força. E aí, se ele te der uma opção que só tem elétrica, obviamente só tem elétrica. Uma outra coisa importante que eu só vou discorrer na aula, ao vivo, tá? Mas eu vou adiantar aqui, e eu quero que vocês pensem.
que o atrito, apesar que muita gente acha que o atrito só atrapalha, o atrito não atrapalha sempre. Algumas coisas que a gente faz, a gente só consegue fazer por causa do atrito, tá? E o atrito, ele não é contrário ao movimento. Ele é contrário à tendência de deslizamento. Vocês viram que eu coloquei a caixa para o movimento para a direita? Mas se eu inclinasse a superfície e a tendência for deslizar para a direita, o atrito será para a esquerda. Então, a força de atrito é sempre contrária à tendência de deslizamento. Ficou bem feio esse toque no meio, mas isso a gente vai discutir com mais calma na aula, tá bom? Então o que vocês precisam lembrar? As naturezas, as explicações, possíveis explicações para a força de atrito. E aí na aula ao vivo nós vamos trabalhar outras características, a equação e por aí vai. Beleza, galera? Então, vejam o vídeo, se até lá vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar. E nos vemos na nossa aula dessa semana, tá? Falou, galera. Até mais!